Estado do Espírito Santo e também pelas redes sociais da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. Começando o programa de hoje com os destaques da repórter Verônica Salazar. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Hoje vou falar sobre o início do monitoramento do Índice de Isolamento Social no Espírito Santo por meio de dados de geolocalização do celular e também dar os dados atualizados sobre o avanço da pandemia no estado. Lucas. É isso daí, Verônica. E um dia após a publicação do decreto restringindo a circulação de pessoas nas praias e no calçadão, o movimento foi menor na orla de Vila Velha. Mesmo assim, alguns circularam livremente, sem qualquer fiscalização ou barreira prometida pela Prefeitura. O morador de Vila Velha não teve dificuldade para se movimentar na orla do município na manhã desta quarta-feira. Seja nas areias ou no calçadão, pessoas praticavam corridas, exercícios e andavam de bicicleta. Mesmo com o dia ensolarado, o movimento foi abaixo dos dias anteriores nas principais praias da cidade. Ontem, através de um decreto, a Prefeitura anunciou que barreiras seriam colocadas em alguns pontos do calçadão. A equipe do Giro TVE esteve nas praias de Itaparica, Itapuã e da Praia da Costa, mas nenhuma obstrução foi encontrada até o fim da manhã. Equipes de fiscalizações também não foram vistas por nós. Outro local que a Prefeitura iria instalar os bloqueios para evitar o movimento de pessoas seria aqui no Morro do Moreno, mas como podemos observar até então, nada foi feito. Em nota, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito do município informou que está estudando os pontos que as barreiras físicas serão colocadas e a previsão é que sejam instaladas até a próxima sexta-feira. O objetivo é desestimular as pessoas a utilizarem a orla. A nota ainda diz que as medidas anunciadas no último decreto estão sendo organizadas e estruturadas. E a Prefeitura de Vila Velha criou uma ferramenta com informações confiáveis sobre o novo coronavírus. É um robô de WhatsApp à disposição da população 24 horas por dia. É uma ferramenta virtual, 24 horas, não tem telefone ocupado, não tem problema nenhum. Se você estiver conectado à internet, você consegue acessar. Basta adicionar 27 99802 5324. É o número oficial da Prefeitura de Vila Velha para você obter informações do plantão de informações do coronavírus. Lá você vai receber, logo depois de cadastrar e mandar um oi ou um olá, uma listagem de 9 perguntas básicas que as pessoas têm nesse momento de dúvidas que causa a pandemia de coronavírus. Então, você respondendo número por número, enviando do seu WhatsApp para o plantão do WhatsApp da Prefeitura. O número 1, você vai receber dicas de como proceder se você estiver com sintomas suspeitos. Você está naquela dúvida do que você está sentindo, você manda o número 1 que vai ter um direcionamento. No número 2, você tem informações importantes sobre como se proteger e como cuidar de quem você ama. São dicas de comportamento, de higiene, para o trabalho, para o dia a dia e sobretudo, para obedecer às regras sanitárias que são necessárias nesse momento. Mas tem muito mais coisas. Digitando 3, você sabe tudo que a Prefeitura está fazendo. Número 4, que é o campeão de acessos, tem um número diário de casos confirmados em Vila Velha e por aí vai. Você tem 9 opções de informações que você pode obter diretamente no WhatsApp, sem precisar falar com ninguém e a qualquer momento do dia que você precisar. E o governo do estado começou a monitorar diariamente o índice de isolamento social aqui no Espírito Santo. Para isso, está usando dados de geolocalização do celular. Quem tem mais informações é a repórter Verônica Salazar. Isso, Lucas. A ferramenta é um instrumento para controlar as aglomerações e saber como está o índice de isolamento nos municípios. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Espírito Santo está entre os estados onde mais subiu o número de casos de coronavírus nos últimos 10 dias, com exatos 100%, acima da média do país, com 82%. Aqui no estado, a média geral hoje está em 47%. E na Grande Vitória, 44,88%.
Os melhores índices de isolamento estão em Águia Branca, com 69,5% de adesão, Pancas, com 67,9% e Mantenópolis, com 65,9%. Já os piores índices estão nos municípios de Bom Jesus do Norte, com 39,6%, Linhares, com 41,9% e Colatina, com 40,6%. Por isso, nosso entrevistado de hoje é o Pablo Lira. Ele é o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, que compõe o núcleo de estudos epidemiológicos, junto com o LACEN, que é o Laboratório Central, a CESA, né, a Secretaria de Estado da Saúde, e o Corpo de Bombeiros aqui do Espírito Santo. Diretor, está confirmado então que a redução do isolamento no Espírito Santo está diretamente ligada ao aumento do número de casos de coronavírus aqui no Espírito Santo? Boa noite. Boa noite, Verônica. Realmente a gente comprova, né, por evidências empíricas, e com base nas pesquisas, né, internacionais e nacionais no campo da epidemiologia e geografia da saúde, é que você aumentar o isolamento social, né, se você tiver um aumento do isolamento social, a gente tende a diminuir o ritmo de crescimento da curva epidemiológica. E aí, caso contrário, né, você diminuir o isolamento social, você tem uma aceleração, um aumento dos casos do coronavírus, né, do novo coronavírus. É muito relevante esse momento que a gente está vivendo. O mês de maio é um mês importante, tanto para o Brasil quanto para o Estado do Espírito Santo, que a gente está observando uma aceleração dos novos casos, né? E é extremamente estratégico a população seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, do próprio Ministério da Saúde e da nossa Secretaria de Saúde do Governo do Estado, que está empenhado desde o início do primeiro caso aqui no Estado, né? O Governo do Estado vem mobilizando esforços, saiu na frente de maneira preventiva, de forma responsável. No dia 13 de março foi estabelecida a situação de emergência e segurança em saúde pública aqui no nosso Estado, e uma série de medidas foram tomadas que contribuíram para elevar o índice de isolamento social aqui no Estado, como, por exemplo, a questão da suspensão das aulas presenciais, também a redução das atividades comerciais não essenciais e também a proibição de eventos festivos, aglomeração de pessoas. Então, o governo do Estado está fazendo sua parte, amparado em dados, amparado na ciência, para preservar a vida da população capixaba. Mas é muito importante que o capixaba se conscientize e preze pelo bem maior, que é a vida, né? A sua vida, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos, né? Então, esse momento, mês de maio, é muito importante para a gente superar essa pandemia aqui no nosso estado. Nós estamos conversando com o Pablo Lira, ele que é diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves. Diretor, qual é o avanço ou qual a diminuição, qual é a curva da adesão do capixaba ao isolamento desde o começo da medição dessa ferramenta utilizada pelo Estado do Espírito Santo? Então, o Estado do Espírito Santo também, no âmbito aí do governo do Estado, né, no Centro de Comando e Controle estabelecido, né, aqui no governo do Estado, que envolve parcerias aí da Prodeste, nossa empresa de tecnologia, Corpo de Bombeiros, né, toda a equipe de governo, conseguiu firmar parcerias importantes para o monitoramento dessa questão do isolamento social. Então, uma delas é esse monitoramento por meio das redes de telefonia de celular, né? Os aparelhos de celular são utilizados para medir o nível de isolamento social. Antes da pandemia, o nosso índice de isolamento girava em torno de 10% a 20%, numa situação fora da pandemia. Com as medidas adotadas no Estado, a partir do dia 13 de março, a gente conseguiu elevar o nível de isolamento social para um patamar próximo, aí, superior a 55%. 55%, 60% foi o índice de isolamento social que a gente alcançou. Nas últimas semanas, principalmente na última semana, a gente teve uma redução desse índice, como foi comentado, né? E aí, no dia de ontem, a gente fechou com um índice de 47% aqui no nosso estado, variando entre os municípios, mas a gente gostaria de chamar a atenção, né, da relevância também da atuação dos municípios. Como a Verônica destacou muito bem,
o município com o menor índice de isolamento social, que propicia uma maior propagação da doença, é o município de Bom Jesus do Norte. O município que fica na divisa ali com o norte fluminense, né? E tem uma rota de rodovia também, né? Isso impacta ali diretamente a população. Então, o isolamento social tem que ser respeitado, né? Eles têm que buscar elevar esse índice de isolamento social. A gente gostaria de destacar o caso de Vila Velha, que foi comentado aí na reportagem, né? Vila Velha estava tendo uma redução do índice de isolamento social, e aí o poder público municipal, integrado aí com as ações do Estado, nessa semana agora, decretou aí uma série de medidas para tornar mais rigorosa aí a fiscalização para garantir uma elevação do índice de isolamento social, que já está surtindo efeito, está melhorando o isolamento social no município de Vila Velha. Uma atenção redobrada aí nos municípios da região metropolitana, porque o foco, né, o epicentro da doença aqui no estado ainda continua na região metropolitana, mas o governo do estado vem monitorando também a possível disseminação da doença para outros municípios. Uma atenção, né, que essa doença ela segue a rede urbana, a hierarquia urbana em várias partes do mundo. Começa das regiões metropolitanas e depois ela tende a aumentar os casos também nos municípios polos, em menor proporção, mas esses dados estão sendo monitorados diariamente no âmbito do Centro de Comando e Controle, na sala de situação, sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande. Diretor, e como é que é feito, né, a localização desse usuário, né? Como é que é a metodologia utilizada? Há alguma quebra aí de privacidade dele? É uma metodologia, né, validada por protocolos internacionais, né? Inclusive a nossa própria empresa de tecnologia Prodeste se certificou sobre isso, né? O nosso diretor Tasso Lugon, que essas informações elas mantêm aí, e também o nosso coordenador de tecnologia, né, o Vitor Murad, essas informações elas preservam a privacidade do indivíduo. Não tem como identificar de quem que é o celular. É um dado agregado, anonimizado, que é o termo técnico que a gente utiliza, né? Não possibilita você identificar a pessoa, mas a gente tem uma média do isolamento social naquela região, naquele município e no estado. E aí a tecnologia ela funciona da seguinte forma, né? Ela captura, preserva a identidade do indivíduo e captura a latitude, longitude, a localização geográfica do celular. E contabilizando aí, né, do período de 10 horas da noite até 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eles conseguem inferir por meio de inteligência artificial, por meio de algoritmos tecnológicos, né, de tecnologia da informação, identificar que aquela área ali é a residência da pessoa. Se durante o dia a pessoa se deslocar num raio de 50 a 100 metros daquele ponto, aí o próprio sistema ele reporta que aquele indivíduo rompeu o isolamento social. Então, não tem como você identificar se aquele bairro ou se aquele município está tendo uma elevação ali ou diminuição no isolamento social. É a tecnologia da informação sendo utilizada junto com as informações científicas para tomada de decisão precisa para prevenir, mitigar e controlar o avanço da doença. Diretor, é possível o usuário, o morador aqui da Grande Vitória, desligar que nós temos no celular aquele geolocalizador? É possível essa medição ser interrompida pelo usuário e pelo morador do Espírito Santo por algum momento, ou é feito de uma maneira que independe do usuário desligar ou não isso no seu dispositivo? Excelente pergunta, Lucas. Porque às vezes a gente tem o costume, né? Às vezes eu não quero utilizar o GPS, né? Eu tenho como desligar facilmente isso no celular. Mas essa é a informação do GPS para os meus aplicativos. Mas tem como, matematicamente, a gente identificar a localização daquele celular, né? Por cálculos no campo do geoprocessamento. O celular mesmo, com o GPS desligado, ele fica emitindo pacotes de dados para as redes de antenas de celular. E essas redes de antenas de celular se comunicam com satélites. Então, você consegue identificar aquele celular por conta da emissão desses pacotes de dados, né? A troca de informação. É possível você localizar, mesmo com o GPS desligado, né? Localizar aquela latitude e longitude do celular da pessoa.
Agora, diretor, há quanto tempo, né, esses dados vêm sendo colhidos aí por vocês, né? A gente da imprensa recebeu esse mapa atualizado ontem, né? Mas há quanto tempo já vem sendo feita essa coleta de informações? Desde do início, né, até mesmo antes da pandemia chegar aqui no estado, né, a gente teve uma força-tarefa mobilizada aí, sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande, integrando aí a Prodeste, a CESA, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Jones, diversas secretarias, Secretaria de Economia e Planejamento, várias secretarias e instâncias de governo, para qualificar, organizar informações, desenvolver painéis com informações precisas para subsidiar a tomada de decisão, o planejamento em relação à pandemia aqui no estado do Espírito Santo. O Espírito Santo foi um dos pioneiros, né, um dos primeiros estados, inclusive, que estabeleceram um mapa de risco, né, com a expertise aí da gestão de risco dos bombeiros. E a questão dos dados de telefonia móvel, a gente já vinha monitorando desde o início, e agora, nas últimas semanas, a gente conseguiu aí ampliar essa parceria. Não é somente uma plataforma, são duas plataformas que a gente utiliza. Essa plataforma que você destacou os dados aí, né, é uma plataforma que tem uma amostragem maior de dados, né? São entre 1 milhão e 200 milhões, 1 milhão e 2 milhões de celulares monitorados, né? Que possibilita você chegar, inclusive, no nível de bairro, né? Então, a gente ampliou essa parceria e agora está conseguindo monitorar e fornecer essas informações para os municípios, que eles conseguem identificar qual é o bairro, qual é a área daquele município que está tendo um desrespeito maior ou um descumprimento em relação ao isolamento social. Então, esse, portanto, o Pablo Lira. Muito obrigado, diretor, presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, esclarecendo para a gente as questões em relação a essa geolocalização dos capixabas para ajudar a medir o nível de isolamento social. Muito obrigado, diretor. Obrigado, boa noite, até mais, Lucas e Verônica. Tudo de bom. É isso daí, então, portanto, o Pablo Lira, que é diretor do Instituto Jones dos Santos Neves. E agora a gente segue pedindo a sua participação com a gente aqui na TVE, através das redes sociais, da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. E você pode participar também pelo WhatsApp no telefone 999 43 55 77. Deixa eu ver se eu falei certo. 999 43 55 77. Você pode mandar para cá o seu WhatsApp. Falei errado, é 999 43 5574. Você manda para cá o seu WhatsApp, a sua foto, o seu vídeo e também participa no Facebook e também da TV Educativa e da Rádio Espírito Santo. Daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no Giro TVE o pronunciamento direto do Palácio Anchieta do governador do estado, Renato Casagrande. Ele que vai atualizar e dar novas medidas em relação ao combate da Covid-19. Então vamos atualizar os dados de momento no Brasil e no Espírito Santo daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo aqui no Giro TVE. Hoje no Cartão Verde Preleção, um especial sobre futebol e música, uma tabelinha famosa e produtiva que ao longo da história tem aproximado craques que costumam desfilar seus talentos em palcos diferentes. Cartão Verde Preleção, hoje, 8h45 da noite. Rapidinho, já estamos de volta com mais um bloco do Giro TVE, já direto com o Palácio Anchieta, onde fala o governador do estado, Renato Casagrande, em pronunciamento. O isolamento social, de que é a única maneira que nós temos de barrar a transmissão do coronavírus. E o isolamento social é uma tradução daquilo que a gente precisa que as pessoas façam individualmente. Primeiro, a decisão de ficar em casa. Podendo, fique em casa para diminuir ou para não ter interação. Segundo, se tiver que sair, mantenha o distanciamento social. Terceiro, as pessoas de grupo de risco não podem sair. Em último caso, peça alguém para fazer alguma tarefa. Não se aglomere. Use máscara. O uso de máscara agora é uma determinação, é uma obrigação, uma orientação forte. A gente não pode, para cada um, obrigar a pessoa a usar, mas saiba
que o uso da máscara está cada vez mais comprovado que ajuda para que nós não sejamos transmissores do vírus, vetores do vírus. A gente mantendo a distância da outra pessoa, com a máscara, mantendo a higienização das mãos, os cuidados necessários para a gente não levar as mãos ao rosto, isso tudo ajuda a gente naquela responsabilidade, naquela tarefa pessoal, individual, para que a gente alcance um interesse coletivo. E esse interesse coletivo se traduz em menos pessoas contagiadas, se traduz em menos pessoas mortas, né, pelo coronavírus. Vocês viram que hoje foram 13 pessoas que perderam a vida, ontem foram 11 pessoas que perderam a vida. Vocês estão vendo que a nossa média é essa agora, 9, 8, 10, 11, 12, 13. Então, nós estamos com um número de pessoas que estão perdendo a vida grande, mesmo tendo toda a assistência do Estado. Então, o isolamento social permite que a gente possa proteger vidas, administrar o contágio e dar assistência às pessoas para que a gente tenha um controle sobre o número de pessoas que perdem a vida. A gente possa trabalhar para que um número menor de pessoas perca a vida ou que, se Deus quiser, ninguém perca a vida. Então, essa é a tradução da necessidade do isolamento social. E repito, essa decisão não é decisão de um decreto do governador, né, de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa ou de qualquer determinação de qualquer gestor, de qualquer prefeito. Essa é uma determinação sua, minha individual, sua individual, é a colaboração, é a responsabilidade nossa individual para a gente atingir esse interesse da coletividade. Nós estamos toda semana discutindo se abre comércio ou não, se nós vamos ter um isolamento social mais forte, um lockdown ou não. Isso tudo depende de nós, né? Depende de nós. O comércio abrirá, será aberto ou não, com protocolo, como já temos algumas cidades do estado com comércio aberto, dependendo do comportamento nosso individual. E, do mesmo jeito, se não tiver um comportamento adequado, o comércio volta a fechar, que a nossa matriz de risco diz isso. Se não tiver um controle do contágio do vírus, você, mesmo tendo o comércio aberto, ele pode voltar a fechar. Aconteceu isso em Bom Jesus do Norte, aconteceu isso em Fundão, né? O comércio abriu, mas depois teve que fechar. E poderá acontecer em outros municípios. Se a gente tomar alguma decisão de abrir o comércio em algum local, daqui a pouco ele pode ser fechado novamente se o coeficiente de incidência aumentar. Então depende muito de cada um de nós. Nós gestores temos uma tarefa, mas nós cidadãos temos uma tarefa muito importante, tão importante quanto a tarefa dos gestores. Então o meu apelo é esse, né? Pelo isolamento, pelo distanciamento, pela não aglomeração, pelo isolamento do grupo de risco, pelo uso da máscara, isso para nós é necessário e é fundamental. Para vocês terem uma ideia, a gente tem todo dia, né, o isolamento social do dia anterior, tá certo? Então hoje é quarta-feira, nós temos isolamento social de terça. O Espírito Santo ontem teve 47% de isolamento. Então, 53% das pessoas agiram normalmente, como se nada tivesse acontecido, e 47% agiram de forma colaborativa, né? Colaborando, ajudando. É lógico que dentro desses 53% tem muita gente de trabalho essencial. Trabalhadores da saúde, nós somos gratos, né? Trabalhadores da segurança pública, do sistema prisional, dos trabalhadores do mercado, das farmácias, dos postos de gasolina, né, dos trabalhos essenciais que estão funcionando, né, que estão dentro, esses trabalhadores estão dentro desses 53% que interagem, que se movimentam. Mas essas pessoas que interagem, se movimentam, é preciso que a gente peça a elas para usarem a máscara, para manterem a distância e para serem barreiras à transmissão do vírus. Isso é necessário que a gente faça. Também, não querendo expor, mas pelos dados, que são os dados das todas as operadoras de telefonia, né, Águia Branca, lá no noroeste do estado, foi o município com maior isolamento, teve 69,5% de isolamento. Né? Na outra ponta, Bom Jesus do Norte foi o município com pior isolamento, 39,6%.
Né? Aqui na Grande Vitória, o isolamento médio foi 44,88%. Né? Vitória teve 46,8% de isolamento, Vila Velha teve 45,6% de isolamento, Serra teve 43,2% de isolamento, Cariacica teve 42,9% de isolamento e Viana teve 45,9% de isolamento. Então, algumas cidades, isso a gente tem diariamente, nós estamos repassando para os municípios, para a imprensa, para que os gestores, para que o cidadão possa saber como é que está. Nós precisamos chegar a mais de 50%. Assim, nosso objetivo é chegar no estado a 55% de isolamento. Né? A gente chegando a 55% de isolamento, não está resolvido o problema, mas a gente consegue controlar melhor o sistema de saúde. Ontem eu anunciei 355 leitos de UTI. Hoje, um dia depois, nós já temos 375 leitos de UTI. Ontem nós tínhamos 61% de leitos ocupados. Hoje nós temos 20 leitos a mais, 375, e passamos para 63%. Então vocês estão vendo que a demanda por leito é crescente, né? O número que entra é maior do que o número que sai, tá certo? Então, por isso que o isolamento nos ajuda, né, a administrar o sistema de saúde do Estado. Também uma informação importante, assim, vocês estão vendo que desde o início da nossa conversa aqui, a gente tem tratado de respiradores. Estamos tratando de respiradores e é bom que a gente fale aquilo que nós já compramos. Uma parte chegou, uma parte não chegou. Vocês viram que quando nós compramos os testes da China, nós compramos, achávamos que ia chegar tal dia, chegou 15 ou 20 dias depois, mas estão aí, chegaram, estão sendo utilizados. Nós até agora, nós compramos 360 respiradores para UTI. Né? Você tem respiradores para UTI, que tem que ter uma potência de ventilação, de oxigenação. Você tem alguns outros respiradores, que são respiradores para pronto atendimento, para estabilizar o paciente, para transportar na unidade móvel. Então, nós compramos. Para esses que são ventiladores para transportar paciente em unidade móvel, em pronto atendimento, para estabilizar um paciente, nós compramos de uma empresa local aqui, a Ventilog, tá certo? Uma empresa capixaba, compramos 135 ventiladores e compramos 360 respiradores. Não sei se tecnicamente são esses os nomes, estou dando esses dois nomes para poder diferenciar. Aquele que é para UTI, são os respiradores, e aquele que é para unidade móvel e pronto atendimento, que são ventiladores. Então, nós compramos 135 ventiladores e compramos 360 respiradores. Desses 360, nós compramos 250 agora na semana passada da Itália, numa intermediação da Câmara de Comércio Brasil-Itália. Nós compramos, serão entregues no mês de maio, esse mês, até final do maio uma parte, mês de junho e mês de julho. 3 entregas, a indústria vai nos entregar, tá certo? Compramos também da empresa nacional 50, esses 50 já foram entregues, uma boa parte deles está no Jaime. Também compramos mais 60 de outra empresa aqui, nacional. Também esses 60, uma pequena parte, 6 respiradores vão ser entregues em maio, depois em junho e julho. Então, 250 mais 50 mais 60 dá 360 respiradores. E já conseguimos uma parceria com empresas privadas, Senai, UFES, e o IFES, já conseguimos recuperar, consertar 33 respiradores. Então, a hora que chegarem todos esses respiradores, são 393 novos respiradores. Estou aqui, posso acrescentar aqui, os 30 que nós compramos via o Jaime Santos Neves, que chegaram da semana passada, e vão chegar mais 29. Então, são mais de 400 respiradores que nós estamos adquirindo, né? São 393 diretamente pelo Estado e 59 adquiridos pela organização social que gerencia o Hospital Jaime. Então, esses respiradores estão numa programação, alguns chegaram, a menor parte chegou, e os outros chegarão maio, junho e julho, né, para que a gente possa ir ampliando também o número de leitos de UTI. Vocês sabem, chegamos a 375, queremos mais leitos de UTI para que a gente possa manter a assistência. Mas também
mesmo que cheguem todos os respiradores a tempo e a hora, nós vamos ter daqui a pouco dificuldade de servidores. Então, assim, um limitador é o leito, o outro limitador é o equipamento e o outro limitador é o profissional de saúde, né? Também não tem profissional num número infinito, por isso que a nossa contribuição. Então eu peço a você, né, que dê a sua contribuição. Eu vejo, infelizmente, pessoas que defendem o fechamento de comércio como forma de isolamento, mas não abre mão da sua praia, não abre mão do seu lazer, tá certo? Então, se você opta por não dar a sua contribuição, nós não poderemos abrir o comércio e nós não poderemos reduzir o isolamento e, portanto, nós vamos perder mais vidas. Então, essa é a realidade, né? Todos dizem que essa é a realidade. Então, é que possamos dar a nossa contribuição para que a gente diminua a interação e a gente salve vidas e, ao mesmo tempo, permita que a gente aprenda a conviver com o vírus. A moléstia, a pandemia é de médio e longo prazo, né? Nós vamos ter que ter uma mudança na nossa vida este ano, o ano que vem, até chegar a vacina. Enquanto não chegar a vacina, nós não temos solução a não ser ter este comportamento disciplinado que a gente tem que ter para a gente não transmitir o vírus para as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, tá certo? E se você der a sua contribuição, a gente poderá, de fato, aprender a ter essa convivência. Senão, a gente pode colapsar, desorganizar o sistema de saúde e a gente vê cenas que nós estamos vendo em outros estados aqui no Brasil, e que nós não estamos imunes a elas. Nós podemos chegar também nessa realidade. Muito obrigado, um abraço, boa noite a todos vocês. Está aí, portanto, o governador do estado, Renato Casagrande, em pronunciamento direto do Palácio Anchieta. Agora para você na tela dados atualizados da Covid-19, primeiramente no Brasil, dados ainda de ontem. Ainda não foi atualizado o painel Covid-19 do Brasil no dia de hoje. Esse é o site do Ministério da Saúde. São 114.715 casos, com a marca de 7.921 óbitos. De anteontem para ontem, foram 600 mortes pela Covid-19 em território brasileiro. E com os dados da Covid aqui no Espírito Santo, eu chamo ela, Verônica Salazar. Lucas, o Espírito Santo registrou aí 13 novos óbitos por causa da Covid-19. O estado contabiliza agora 146 mortes por coronavírus. De acordo com o mapa Covid-19, são 3.714 casos confirmados. Vila Velha continua na frente com o maior número de contaminados e pela primeira vez, Lucas, a Praia da Costa ultrapassou o Jardim Camburi em Vitória no número de infectados por bairro. Praia da Costa está aí com 124 e Jardim Camburi com 123. Sobre os leitos, Lucas, que o governador acabou de falar sobre nessa capacidade de ampliação de leitos aqui do Espírito Santo, à medida que vai aumentando, né, o número de contaminados por coronavírus, o estado também vai aumentando proporcionalmente a quantidade de leitos. O estado conta hoje com 752 leitos destinados a pacientes com a doença, entre leitos de UTI e enfermaria. E a taxa de ocupação geral, tanto dos leitos de UTI quanto de enfermaria, está em 48,67%. Nos leitos de UTI, só leitos de UTI, a taxa de ocupação está em 62,93%. 236 pacientes estão internados em UTI e 130 em enfermarias. E agora eu vou dar a distribuição dos leitos por região. Região Norte tem 37 leitos com taxa de ocupação de 18,92%. Região Central com 62 leitos, 16,13% de taxa de ocupação. Região Metropolitana, 567 leitos com 53,9% de taxa de ocupação. E região Sul com 86 leitos, 51,85% de taxa de ocupação. Lucas. Lembrando que todos os dados estão disponíveis no site coronavírus.es.gov.br. E para cumprir o decreto estadual que disciplina o funcionamento do comércio sem riscos de contágio do novo coronavírus, os lojistas estão buscando alternativas para sobreviver à pandemia com a chegada do Dia das Mães. As vendas estão sendo feitas pela internet, com o serviço de entrega através do sistema drive-thru e com número restrito de clientes nas lojas e atendimento com hora marcada.
O Dia das Mães está chegando e uma grande preocupação do comércio era como fazer as vendas durante esse período na pandemia. As lojas já estavam realizando as vendas no sistema de entrega e o governo do estado autorizou os shoppings a realizarem a venda no sistema drive-thru, o que pode gerar um volume de venda equivalente a 20% dos dias normais. O Dia das Mães, ele é a segunda melhor data do varejo, né? Então, assim, com o fechamento do shopping desde o dia 19 de março, a gente vem se reinventando, né? A gente colocou desde o início uma campanha de delivery, os lojistas estavam vendendo por forma de delivery e agora, para o Dia das Mães, a gente criou uma vitrine virtual. Então, a gente tem mais de 60 lojas, são mais de 200 produtos que estão à disposição no site shoppingvitoria.com.br. Os clientes podem acessar, fazem contato direto com a loja e combinam a entrega aqui no Shopping Vitória. Então, a gente montou um drive-thru que vai funcionar até sábado, de 10 às 20 horas. E o lojista ele pode fazer essa entrega de forma segura e o cliente nem precisa sair do carro. Todo aumento de possibilidades, todo aumento de opções para o cliente vai aumentar as vendas também, né? E é uma data importante, né? As pessoas, mesmo estando longe, vão querer dar um presente para a mãe, né? Diferente do que acontece nos shoppings com o sistema de drive-thru, nas lojas de rua os clientes podem agendar o atendimento e vir presencialmente até a loja para fazer suas compras. Quando você agenda, teoricamente você vai ter você e no máximo mais 3 pessoas dentro daquela loja com uma distância segura, né? Porque as coisas elas precisam de continuar acontecendo com segurança. A novidade chegou para agregar as modalidades de vendas aplicadas pelas sócias durante a pandemia. Depois que o governo impôs essa regra, né, a gente já avisa os clientes, eles ligam para a gente vai marcando durante o dia e está dando certo por enquanto, né? Mas não é a mesma coisa, né? O mesmo fluxo, mas a gente está tentando de todas as formas e até passando para o cliente mais segurança pelo Instagram mesmo, pelas compras online. Antes dele chegar aqui, a gente já vai adiantando essa venda também. Essa pandemia não foi assim horrível para a loja, foi uma nova experiência e um aprendizado. Para garantir a segurança de todos, os clientes são recebidos com álcool em gel e devem obrigatoriamente usar as máscaras. E depois de mais uma semana de paralisação, os ônibus de Vitória voltaram a circular. Eu volto a acionar agora a Camila Soares, mas de casa. No esquema de home office, Camila, fala pra gente, voltaram os ônibus a rodar? Qual foi o acordo feito com as empresas de ônibus da capital e os rodoviários, Camila? Pois é, Lucas, boa noite para quem acompanha a gente. Os ônibus voltaram parcialmente, né? Os ônibus da Unimar e da Grande Vitória, aqui na capital, voltaram a circular, mas os ônibus da Taboazeiro ainda seguem aí paralisados. Conversei mais cedo com o pessoal do Sindicato dos Rodoviários, vai ter uma reunião amanhã e o retorno da atividade da Taboazeiro vai ser debatido amanhã também novamente em mais uma Assembleia dos Rodoviários e pode ser que eles voltem sim, mas ainda não se sabe com qual porcentagem da frota, né? Então isso tudo vai ser uma novidade para amanhã. A Unimar e a Grande Vitória voltaram devido a um acordo que foi feito na última reunião de conciliação junto com o TRT, que definia que 60% da receita de pagamento aí das roletas da Taboazeiro seria destinada para o pagamento dos funcionários, né, a cada 8 dias, e também mais uma decisão que era aí a antecipação da compra do Vale Transporte por parte da Prefeitura, e esse recurso seria destinado para o pagamento também do salário desses profissionais. A CETRAN informou que essa possibilidade está sendo estudada e que toda a decisão vai passar pela Procuradoria-Geral do município. Então, a gente ainda está nesse embate com relação à Taboazeiro. É a única que ainda não voltou a circular, mas a Grande Vitória e a Unimar já voltaram a circular. Lembrando que a Taboazeiro não voltou a circular por conta da ausência e benefícios. Existe também uma conspiração aí, digamos assim, de que um projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores de Vitória tem aí ajudado nessa iniciativa, nessa retomada das atividades, né? Que é aí voltado para visita da Prefeitura para esses ônibus de transporte coletivo aqui da capital
que não existe esse subsídio atualmente, né? Esse subsídio não acontece e existe um projeto de lei que foi aprovado ontem pela Câmara e que vai ser aí sancionado ou não pelo prefeito de Vitória. É isso, Camila, muito obrigado pelas suas informações. Você acompanhou aí as imagens já de hoje dos ônibus de Vitória, os verdinhos, já rodando nesta quarta-feira. E assim, nós vamos terminando o Giro TVE de hoje. Amanhã estamos de volta às 18 horas. Um abraço e até lá. Como não olhar para isso aqui e pensar, Deus existe, cara. Sensacional. Um biólogo aventureiro preparado para tudo. Ai, mamacita! E aí, vai encarar? Eu já tô pronto. As aventuras do Richard no Paraná.